Continuando aqui na parte 3 do nosso estudo, Maquiavel deixa claro que principados novos são mais difíceis de governar. Por isso, a esquerda se agarra tanto ao partido para que não perca a força gerada por escândalos privados. Aquele negócio, né? De unir quando for para destruir o rival e de lutar para separar o rival, né? Inclusive se unindo a pessoas que... unir os diferentes para derrubar os antagônicos, alguma coisa assim que o Lula tem falado aí constantemente. E aí eu coloquei aqui, né, o povo para Maquiavel e hoje em dia também, né, prefere a segurança dos que erraram no passado do que dar a oportunidade ao novo, né? Ao governo novo, ao novo governante, né? Mas eu creio que isso justifica também, olhando para o outro lado, o porquê que a doutrinação esquerdista ela precisa ser contínua e porque Lula colocou que o projeto estaria pronto daí a 20, 30 anos, assim. Que justamente a geração antiga, digamos, acostumada com o que era o passado, dificilmente teria adesão às ideias radicais da esquerda. Mas só que se a esquerda ela for o status quo, e ela já é há muitos anos, à medida que esse status quo continuar doutrinando e tal, a nova geração não vai perder o contato com o passado por causa dessa demonização que a esquerda tem feito pelo menos nas disciplinas de humanas, né? Parte da academia e chega às ruas, e essa exumação dos erros da direita, né, do passado, você acaba construindo uma má propaganda, uma propaganda negativa da oposição, até que, e sendo o status quo e reproduzindo essa propaganda negativa, até que gera uma certa antipatia dessa nova geração pelo passado e principalmente quando eles colocam a figura dos mais velhos como autoritária e daí por diante, sabe? Então por isso que é uma forma do novo, daquilo que era novo, se transformar ao habitual, né? Então, se antigamente eles não aderiram porque as ideias socialistas eram ideias muito novas e radicais, hoje em dia o passado já é de esquerda, né? Então, assim, o período conservador já se enquadra quase como um período medieval, assim. Por isso que a esquerda coloca a taxa tanto como retrógrados, antiquados, obsoletos ou até reacionários e tal, sabe? Justamente para demonizar o inimigo, né? E aí eu coloquei a estratégia lulista de usar Alckmin, por exemplo, para agradar outros ou forçar suas ações, é a estratégia segundo as visões de Maquiavel, quando disse, abre aspas, ainda que seja fortíssimo o número dos seus exércitos, sempre se precisa do favor dos exércitos provinciais, fecha aspas. Então, assim, esse uso, né, do exército de fora como escudo, mas diferente de Moros, ele dá valor também ao exército próprio, né? Mas quando que ele puder também usar pessoas como escudo, assim, ele também usa, né? Lógico, priorizando o exército próprio. Enquanto Moros priorizava o exército estrangeiro para poupar o próprio, né? Claro, quando o Maquiavel fala do auxílio do exército estrangeiro, é mais assim, um exército mais fraco do que o seu, né? Essa é a questão. Já Moros estava preocupado em poupar o seu contingente, né? O seu povo, no caso, né? Só que é lógico, né? Um é uma ilha da fantasia, é uma visão utópica, né? O outro é uma visão de realidade, né? Então, assim, tem que considerar isso também. Alckmin é tido, então, como objeto fantoche, como um tipo de cavalo para agradar a gregos e troianos. Aquele cavalo de Troia, né? É bem isso. É fácil dominar um povo que não está habituado à liberdade. É assim que a esquerda se movimenta, com assistencialismo, com restrição das liberdades, pois um povo de um único viés que vive em uma bolha pode ser facilmente manipulado. Por isso que quando em Cuba teve aquela princípio de revolução próxima agora, o que eles fizeram? Eles cortaram os meios de comunicação, sabe, para evitar acúmulo ou motim, sabe? Então, porque o povo já está desarmado já. Então, se ele se unir, mesmo desarmado, ele tem força, mas se ele estiver disperso, ele perde a força contra o Estado, sabe? Por isso o Estado e o governo Lula são contra o armamento.
que eles temem uma revolta, uma revolta contra-revolucionária, sabe? Aí eu continuei. Maquiavel também recomenda a destruição da família adversária. E no Brasil, a difamação de Bolsonaro e demonização de sua família. Na Rússia, revolucionário o fim dos Romanov. Só para fazer uma comparação, né? Na Rússia lá, aqui nós não estamos assim mais no tempo das armas, mas num passado não muito distante aí, a Rússia, quando foi fazer a revolução, ela, desde a queda da Bastilha, né, onde os reis foram decapitados, depois a Rússia dizimando a família Romanov, Dom Pedro também teve que sair correndo daqui também, com risco de ter a família morta, tudo pela recomendação de Maquiavel, a difamação da família do Bolsonaro. Então, o governante precisa se fazer de vítima, se fazer de vulnerável, se fazer de povo, se divulgar dessa maneira, prometendo picanha para que possa se perpetuar. Maquiavel fala da importância de fundar colônias, e isso explica o Foro de São Paulo, a criação de neocolônias no Brasil, por exemplo, o Mercosul, né? A Pátria Grande, a Ursal, um tipo de colônia auxiliar, e é a forma de subjugar qualquer força de rebeldia, sejam elas civil ou militar do exército, né? Isso que eu falei, né? É preciso, como aqui no Brasil, a única resistência que nós temos atualmente para conter a revolução socialista no país é o exército, né? Então eles precisariam criar aí um exército superior, um exército latino, vamos dizer assim, justamente para se opor ou para oprimir o exército brasileiro, né? Para fazer frente, né? Um exército continental, e aí subjugar o nosso exército, tá? Foi bem por aí. Por algum motivo eu coloquei assim também, abre aspas, né, nas palavras de Maquiavel: os ofendidos, tornando-se dispersos e pobres, nunca poderão ser-lhes nocivos. Abre aspas de novo. Os homens devem ser atraídos ou dizimados. Fecha aspas. Abre aspas de novo. A ofensa que se faz a um homem deve ser tal que senão se receie a vingança. Por isso que eles têm que destruir o inimigo com toda a força, né? Que eles vêm fazendo, tornando agora Bolsonaro inelegível e demonizando sua família, sabe? Justamente para não ter força de se levantar, né? Não se receie a vingança. São as palavras de Maquiavel. Por isso a união da América Latina para fortalecer vizinhos menos poderosos, tratando de enfraquecer os que são mais. Fundar colônias, ou seja, se aproximar dos mais fracos, aliciando os fracos, sem lhes aumentar a força, atrapalhando a força dos estrangeiros. Por isso o Brasil tem demonizado os americanos e outros países para que percam força de influência. Eu percebi isso dentro da academia, sabe? O ódio e o terror contra os americanos e os europeus, justamente para o povo latino se voltar as esperanças para o Brasil, né? Com ele construir a tal sonhada Pátria Grande, né? Naquela visão do Simão Bolívar, né? Essa é aquela ideia de revolução bolivariana e tal, difundida aqui na América do Sul. E aí segue, né? Maquiavel, de forma geral e não partidária, recomenda a prevenção de todas as ações, abre aspas. O princípio do mal é fácil de curar e difícil de conhecer, mas com o tempo, ao contrário, é fácil de conhecer e difícil de curar. E esse foi o drama, aí fecha aspas, né? Esse foi o drama de Bolsonaro, recomendação de Maquiavel, erro na demora da tomada de ação por parte do Bolsonaro, isso com relação à Covid, né? É uma autocrítica aqui que eu acabei fazendo. E aí, para fechar, fica claro a importância de Maquiavel para o bem e para o mal. A falta de prudência pode derrubar um governo, mesmo que suas intenções sejam boas. Maquiavel ainda dá exemplos, abre aspas. É preciso gozar das benesses do tempo, fecha aspas. Agir de imediato é o que recomenda Maquiavel como o valor da guerra relâmpago. Para ele, o tempo tudo leva diante de si e pode arrastar bens como males e males como bens. E é isso aí, acho que é o suficiente até aqui. Forte abraço. Lembrando que dessa vez eu não gravei com o microfone, não. Vamos ver se vai ficar bom.